tá? Então, quando comparamos as mitocôndrias que estão presentes nas células, isso é algo muito interessante. As células da pele, elas têm um pouco mais de 100 mitocôndrias por célula. O miocárdio, né, tem um pouco mais de 5.000 células, 5.000 mitocôndrias por célula, tá? Mas quando vamos até os neurônios, cada neurônio tem mais de 1 milhão de mitocôndrias por célula. Quanto maior o metabolismo energético, quanto maior a necessidade de ATP de uma célula, maior o número de mitocôndrias. A produção de energia de ATP, que ela é fundamental, não só para as funções celulares, sino para o mecanismo de reparação do tecido, regeneração do tecido, seja através da proliferação celular, inclusive para o controle da proliferação celular, que é a apoptose, né? Precisamos de energia. Basicamente, sim, a energia liberada pela hidrólise do ATP, pela quebra do ATP em ADP, tá? Podemos dizer que nós somos nada, não temos energia. Quando chegamos ao óbito e cai a energia, né? Cai a temperatura, né? Essa queda de temperatura é pela falta de produção de energia, né? A energia ela também vai produzir calor, tá? Calor que é importante para manter, né, a homeostase, o equilíbrio, tá, interno, o equilíbrio da função de todas, né, as nossas, de todo o nosso meio interno e, portanto, de nossas células. Tá? Então, o primeiro passo, né, para recuperar, tá, o número de mitocôndrias, chamado de biogênese mitocondrial, o primeiro passo para recuperar a função das organelas, tá? O primeiro passo, tá, para regenerar tecidos, revitalizar tecidos, tá? Aumentar a produção de ATP é a proliferação mitocondrial, que é mais conhecido o chamado, tá, como biogênese mitocondrial. Inclusive, né, nesses tempos onde a principal patologia, o principal motivo de consulta é a síndrome pós-Covid, tendo seu principal sintoma a síndrome de fadiga crônica ou cansaço, tá? Ele está diretamente relacionado na fisiopatologia à disfunção mitocondrial ou mitocondriopenia. Na disfunção mitocondrial, a mitocôndria não está produzindo a suficiente quantidade de ATP que precisamos, ok? Na mitocondriopenia, há morte, né, das mitocôndrias. E a mitofagia, tá? É a fagocitose, é a limpeza das mitocôndrias que estão com defeito, que estão em disfunção, para que novas mitocôndrias, né, ocupem seu lugar. As mitocôndrias, elas proliferam, né, quando uma mitocôndria vira duas, duas viram quatro. E esse fenômeno de proliferação mitocondrial precisa do estímulo. O estímulo vem através da atividade física, principalmente com a participação do oxigênio. Então, é fundamental os exercícios aeróbicos, seja independente se a fonte é glicose ou triglicerídeo, né? Mas tem que haver a participação do oxigênio, tá? A participação do oxigênio mais os nutrientes, elas vão estimular, através da atividade física, a proliferação das mitocôndrias. Mas se não houver nutrientes adequados, isso vai comprometer a biogênese mitocondrial. Então, há nutrientes que são importantes, são nutrientes chamados energéticos, tá? E nós vamos falar nesse momento dos nutrientes energéticos mais importantes, tá? Que são importantes para estimular a biogênese mitocondrial. Seja que eu esteja estimulando, né, a proliferação de mitocôndrias a partir, né, da atividade física aeróbica, tá? Seja que eu esteja estimulando a biogênese mitocondrial a partir do jejum intermitente, da restrição calórica. A restrição calórica reduz as citocinas pró-inflamatórias, reduz o estresse oxidativo, o que favorece a proliferação de mitocôndrias. O jejum intermitente, ele estimula a autofagia, estimula a mitofagia, que é a faxina das mitocôndrias defeituosas, das mitocôndrias que estão em disfunção, né? E vai dar lugar à proliferação de mitocôndrias. Mas não podem faltar alguns nutrientes chaves, nutrientes energéticos, para que a glicose, né, passe por todos os estágios,
né? A glicose vira piruvato, o piruvato vira acetilcoenzima A acetilcoenzima A, ela entra nas mitocôndrias e vira energia. Ou os ácidos graxos, né, de cadeia longa, virem ácidos graxos de cadeia média, eles entram nas mitocôndrias e dentro das mitocôndrias virem ácidos graxos de cadeia curta, também chamado de corpos cetônicos, butirato, acetato, que vão ser transformados em acetilcoenzima A, entrando nas mitocôndrias para produzir energia, ou esses corpos cetônicos vão ser disseminados para outros tecidos e outros tecidos possam produzir a sua energia nas suas mitocôndrias. Nas mais de 1 milhão de mitocôndrias nos neurônios, nas mais de 5.000 mitocôndrias no miocárdio e nas mais de 100 mitocôndrias na pele, né? Que são extremamente importantes. Então, na biogênese mitocondrial, a matéria-prima para a formação de energia por parte da mitocôndria, né? Tá? Pode ser, tá? O tecido adiposo, né? Ou pode ser sangue, ou pode ser o músculo. Cada um tem seu aporte, né? É claro, tá? Que a molécula mais rapidamente utilizada para que as mitocôndrias, com a participação do oxigênio, produzam energia, é a glicose plasmática. Mas o glicogênio, né, que está no fígado ou no músculo, ele também é mais rapidamente, mais facilmente utilizado pelas mitocôndrias. O glicogênio vira glicose, a glicose, né, ele vai ser transformado em piruvato dentro do citoplasma. O piruvato vai ter que ser decarboxilado, vai perder um carbono. O piruvato tem 3 átomos de carbono. Ao perder um carbono, ao ser decarboxilado, vai virar 2 átomos de carbono, que é acetilcoenzima A. Entra na mitocôndria, participa no ciclo de Krebs, cadeia respiratória, fosforilação oxidativa e produz ATP, com a presença sempre do oxigênio, fosforilação oxidativa. Já os triglicerídeos, né, que estão dentro dos músculos, ou aqueles que estão dentro do tecido adiposo, vejam que os triglicerídeos do tecido adiposo têm que ser transformados em ácidos graxos livres, que podem voltar a ser armazenados, rearmazenados, se não foram utilizados. Os ácidos graxos livres serão transportados pela albúmina, né, para diferentes tecidos, inclusive o músculo. No músculo, né, os ácidos graxos livres, ou os triglicerídeos de cadeia média, que é a forma como o músculo deposita, forma esse pool de ácidos graxos livres, né, que através do mecanismo de beta-oxidação são transformados em, tá, triglicerídeos de cadeia média, tá, e eles, com a ajuda de um aminoácido chamado carnitina, formando acetil-L-carnitina, entram dentro da mitocôndria. A carnitina vai ser reutilizada, né? E a acetilcoenzima A que sobrou da acetil-L-carnitina, acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs para produzir energia. Então, a produção energética a partir das gorduras, tá? Ela é bastante, né? Bastante abundante. Ácido palmítico ou ácido esteárico me dão mais de 100 moléculas de ATP. Uma molécula de glicose que tem 6 átomos de carbono me dá 36 moléculas de ATP pela mitocôndria. Mais 2 que veio do anaeróbico são 38 moléculas de ATP da glicose. A glicose tem um mecanismo de produção de energia muito mais rápido. O triglicerídeo é muito mais lento. Mas, como vimos no bloco de atividade física, né, no módulo de atividade física, dependendo da intensidade ou a duração, esse chip pode ser mudado. Se o exercício é de baixa intensidade e longa duração, então vamos utilizar triglicerídeos que estão dentro do músculo, ou inclusive triglicerídeos que vêm do tecido adiposo e que serão utilizados para a formação de energia. Quanto mais tempo, né, pratique de forma regular exercícios de baixa intensidade e longa duração, mais triglicerídeos do tecido adiposo visceral, serão utilizados, tá, para que sejam transformados em fonte de energia acetilcoenzima A, tá, pelas mitocôndrias, né? Ciclo de Krebs e produção de energia. Então, é importante, né, agenda, tá? Quantas vezes por semana vai fazer os exercícios aeróbicos, né? Lembrando que a semana tem 7 dias. Então, no mínimo, para queimar gordura, o paciente precisa de 4 dias, no mínimo. Se ele fizer 5, já melhorou. Se ele fizer 6, é ótimo.
como alguns pacientes fazem todos os dias, e os resultados também, eles vêm muito mais rápido. Mas o mínimo que ele precisa é 4. Ah, doutor, só consigo ir 3 vezes por semana. 4 dias ele vai estar sedentário, com um metabolismo diferente, né? Não usando gordura como fonte de energia, e 3 vai estar usando como fonte de energia. Tá? Isso vai ter um benefício, sem dúvida que vai ter benefício quando comparado com o sedentário. Mas talvez não tenha o benefício que o paciente quer, o resultado que ele precisa. Então, para os pacientes obesos, portadores de síndrome metabólica, dislipidêmicos, né, sempre falo 4 dias na semana. Segunda, terça, quinta e sexta. Tá? Ah, posso fazer de segunda a quinta, descanso sexta, sábado e domingo? Tá bom. Tá? Pode fazer 4 dias seguidos e descansa os 3 dias que ele quer. Tá? 4 dias é sempre superior a 3. E o benefício, né, para usar gorduras como fonte de energia vai se tornando mais frequente, mais regular. Tá? E esse é o único verdadeiro mecanismo de queima da gordura abdominal, para redução da gordura abdominal, né? Fazer com que as mitocôndrias usem as gorduras como fonte energética. Se aumentamos um pouquinho a intensidade, o exercício leve passa para o exercício moderado, né? Aí deixa de utilizar, né? Aí deixamos de usar as gorduras como fonte de energia e passamos a usar glicogênio. Para o diabético isso é interessante, mas para o obeso não, né? Para o obeso não. Agora, um dado interessante,